Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Buenas noches, amados hermanos y hermanas. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Hebreus, capítulo 8, versículos 1 e 2. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pai, nós mais uma vez te entregamos esse tempo da tua palavra. Padre, una vez más te entregamos este tiempo de tu palabra. Que a tua misericórdia venha sobre nós mais uma vez. Que tu misericordia venga sobre nosotros una vez más. Senhor, nos dê um céu aberto na tua palavra. Danos, Señor, un cielo abierto en tu palabra. Que tu possas falar de uma maneira profunda ao nosso coração. Que tú puedas hablar de una manera profunda en nuestro Eu corazón. venho te pedir em nome de Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Fale a cada um de nós. Habla a cada uno de Na nosotros. tua infinita En tu misericórdia. infinita Se misericordia. conosco mais uma vez. Que estés con nosotros una vez más. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, nós vamos prosseguir aqui nesta sequência do estudo. vamos a continuar aquí en la secuencia de este estudio. O tema desta série de estudo é sobre a vida cristã nos lugares celestiais. El tema de esta serie de estudios es la vida cristiana en los lugares celestiales. Este é o assunto fundamental do ponto de vista da experiência aqui na Epístola aos Hebreus. Este es el tema fundamental aquí en la carta a los hebreos desde el punto de vista de la experiencia. Do ponto de vista da doutrina, Desde el punto de vista de la doctrina, o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, é o ponto central. el sacerdocio de Cristo según la orden de Melquisedec es el punto central. E do ponto de vista da experiência, é a nossa vida nos lugares Y celestiais. desde el punto de vista de la experiencia en nuestra vida en los lugares celestiales. O que nós temos que entender que do ponto de vista da experiência, Que tenemos que entender que desde el punto de vista de la experiencia não há um livro que nos fale de uma maneira tão clara e tão profunda como a Epístola aos Hebreus. no hay un libro que nos hable de una manera tan clara y tan profunda como la epístola a los hebreos. Aqui neste versículo 1 do capítulo 8, Aquí en el versículo primero del capítulo 8, como já vimos pela manhã e não quero ser repetitivo, como ya vimos en la mañana y no quiero repetirlo, mas o autor diz que o essencial de tudo que foi dito é que possuímos tal sumo sacerdote. es que el autor dice que el punto principal de todo lo que hablamos es que poseemos tal sumo sacerdote. Então, o sacerdócio de Cristo Jesus é o ponto principal, Entonces, el sacerdocio de Jesucristo es el punto principal, do ponto de vista da doutrina, desde el punto de vista de la do doctrina, ensino dessa carta. la enseñanza de esta carta. Este é o assunto que o autor desta epístola coloca como fundamental. Este es el asunto que el autor de esta epístola coloca como punto fundamental. Então, nós precisamos examinar desde o capítulo 1 Entonces necesitamos examinar desde el capítulo primero para que possamos construir este argumento glorioso, para que podamos construir este argumento glorioso, que não apenas vai nos mostrar a doutrina, que no solo nos muestra la doctrina, mas também vai nos mostrar o que é a prática cristã Sim. do ponto de vista celestial. sino que también nos va a mostrar cuál es la práctica cristiana desde el punto de vista de la visión celestial. Na mensagem pela manhã, nós vimos no capítulo 1 a abertura desta epístola. En el mensaje de la mañana vimos desde el capítulo 1 el comienzo, la apertura de esta epístola. As 14 glórias da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Las 14 glorias de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesús. Esta é uma maravilhosa apresentação que encontramos dessa carta. Esta es una presentación maravillosa que encontramos en esta carta. Por que não dizer que é esta a chave que abre esta epístola para nós? Podemos
decir que esta es la llave que abre esta carta para nosotros. Essa visão gloriosa de Cristo é muito importante para entendermos a natureza espiritual desta epístola. La visión gloriosa de Cristo es muy importante para que podamos entender la naturaleza espiritual de esta carta. Agora, o que percebemos é que há uma tônica de advertência aqui nesta carta. Ahora, lo que percibimos es que hay un tono de advertencia en esta carta. À medida que você vai lendo esta epístola aos Hebreus, A medida que usted va leyendo esta carta a los hebreos, você vai vendo um paradoxo muito interessante. usted se va a encontrar con una paradoja muy interesante. Então, nós olhamos aqui no capítulo 2. Miramos aquí en el capítulo 2. O autor diz que nós devemos prestar atenção com maior firmeza às verdades ouvidas. El autor nos dice que debemos prestar atención con mayor diligencia a las verdades que hemos oído, Para que nós não nos desviemos delas. para que no nos deslicemos de ellas. Uma tradução, acho que a tradução Reina Valéria diz assim, para que nós não andemos à deriva. Pienso que otra traducción, quizás la Reina Valera, dice que para que no andemos a la deriva. Isso é muito interessante, irmãos. Esto es muy interesante, hermano. Porque essa é a tônica da exortação que há nessa epístola. Porque este es el tono de la exhortación que hay en esta carta. Isso é muito importante. Y esto es muy importante. Porque nós vamos vendo, à medida que progredirmos no estudo e na leitura desta epístola, Porque vamos viendo a medida que progresamos en el estudio y en la lectura de esta epístola, nós vamos vendo uma tônica exortativa. vamos a ver un tono exhortativo. Então, essa tônica exortativa tem em vista aquilo que nos é dito no capítulo 1. Y este tono exhortativo tiene en vista lo que hemos visto o lo que se nos dice en el capítulo 1. Nós precisamos agarrar com mais firmeza as glórias da pessoa e da obra de Cristo. Nosotros necesitamos agarrarnos con más firmeza a la persona y a las glorias de nuestro Señor Jesucristo, Então, de la agora- persona y la obra de nuestro Señor Jesús. Observe aqui no final deste capítulo 2. Observe el final del capítulo 2. Nós vamos ver uma exortação muito gloriosa. Vamos a ver una exhortación muy gloriosa. Do versículo 10 ao versículo 18, Desde el versículo 10 al 18. está assim: Está así. porque convinha que aquele por cuja causa são todas as coisas, e mediante quem todas as coisas existem, que em seu desígnio de ir levando muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No versículo 13 diz: e outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. El versículo 13 dice, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Versículo 14 diz: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. El versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versículo 17. Por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer a propiciação pelo pecado do povo. Versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. De todos esses textos, eu quero extrair duas verdades. De todos estos textos quiero extraer dos verdades. A primeira está aqui no versículo 10. La primera está en el versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. É interessante a didática deste livro. Es interesante la didáctica de este libro. O que você percebe é que nos primeiros versículos do capítulo 2, Lo que usted percibe es que en los primeros versículos del capítulo 2 há uma solene advertência. hay una advertencia solemne. Nós nos apegarmos com firmeza às verdades ouvidas. Nos apegamos con firmeza a las verdades oídas. Nós não podemos nos desviar delas. No podemos desviarnos de ellas. Nós não podemos negligenciar a esta tão grande salvação. No podemos descuidar esta salvación tan grande. Nós vimos que nessa epístola
o autor coloca 8 proposições para descrever esta tão grande salvação. Ya vimos que en esta carta el autor nos expone 8 Proposições. proposiciones para describir esta salvación tan grande. Isso é algo maravilhoso. Esto es algo maravilloso. Essa é uma leitura muito importante. Esta es una lectura muy Então, importante. veja aqui. Entonces, vea aquí, Depois de fazer essa exortação, después de hacer esta exhortación, ele nos mostra um caminho de glória. Él nos muestra un camino de gloria. E esse caminho de glória Y ese camino de gloria tem algo nesses 2 pontos que quero lhes mostrar. hay algo en estos 2 puntos respecto a él que quiero mostrarles. Aqui nós vemos que ele está conduzindo muitos filhos à glória. Aquí vemos que él está llevando muchos hijos a la gloria. Isto também é parte daquela oração que o nosso Senhor fez em João capítulo Y 17. esto también es parte de la oración que hizo nuestro Señor en Juan capítulo 17. Quando ele diz, Pai, eu quero que esses que me destes, eles possam estar comigo, para que possam ver a minha glória. Cuando él dice, Padre, yo quiero que esos que tú me diste puedan estar conmigo para que vean mi gloria. Aqui diz que ele está conduzindo muitos filhos à Y glória. aquí dice que él está llevando muchos hijos a la gloria. No texto original, como foi escrito este versículo, En el texto original, como fue escrito este versículo, aqui tem algo muito especial. aquí hay algo muy especial. A tradução correta desse texto em conformidade com a gramática grega Según la gramática griega, la traducción más exacta de este texto, fala que é uma experiência, como se você estivesse passando por algo que já estivesse não apenas passando, mas desfrutando. nos habla de que usted está pasando a través de algo que, por lo cual no está solo pasando, sino también disfrutando. É um resultado tão certo que se expressa no futuro, porém você já sente no presente. El resultado es tan seguro que aunque esté en el futuro, usted ya lo experimenta en el presente. É como que um antigozo. Es como gozar anticipadamente. Isto é que tem a tônica nesta frase, conduzindo muitos filhos à glória. Este es el tono de esta frase, llevando muchos hijos a la gloria. Porque, amados irmãos, irmãs, preste bastante atenção. Porque, amados hermanos y hermanas, presten mucha atención. São esses detalhes que nos definem espiritualmente, Estos son los detalles que nos definen que espiritualmente, ajudam-nos a compreender o que é a vida cristã. que nos ayudan a comprender qué es la vida cristiana. Pela manhã eu falei sobre o espiritualismo e a religiosidade. En la mañana hablé sobre el espiritualismo y la religiosidad. O espiritualismo e a religiosidade gostam de sensacionalismo, El espiritualismo y la religiosidad gustan del sensacionalismo, emocionalismo. emocionalismo. Isso não tem nada a ver com espiritualidade. Eso no tiene nada que ver con la espiritualidad. Espiritualidade tem a ver com realidade espiritual. La espiritualidad tiene que ver con la realidad espiritual. O nosso Senhor Jesus, ele está nos conduzindo à sua glória. El Señor Jesús nos está llevando a su gloria. Deixe-me mostrar algo aqui para vocês. Déjeme mostrarle algo aquí. Vem comigo aqui em Romanos. Venga conmigo aquí a Romanos. Romanos no capítulo 5. Romanos capítulo 5. Quero ler alguns textos e depois lhes ajudar a ver algo. Quiero leer algunos textos y después ayudarles a ver algo. No versículo 8 a seguir diz: Desde el versículo 8 en adelante dice: Mas Deus mostra seu amor para conosco, no qual Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Portanto, sendo agora muito mais justificados em seu sangue, seremos salvos da ira por meio dele. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando reconciliados, seremos salvos por sua vida. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. E não somente isso, Y no solo esto, mas também nós nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos recebido agora a reconciliação. sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Quero que você preste atenção em algumas frases. Quiero que usted preste atención a algunas frases. Há uma íntima conexão entre elas. Existe una íntima conexión entre ellas. Veja no versículo 8. Vea el versículo 8. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Agora, muito mais justificados pelo seu sangue,
Ahora, mucho más, estando ya justificados en su sangre, seremos salvos da ira. seremos salvos de la ira. Agora, observe bem, ele diz no versículo 10: Ahora observe bien, dice el versículo 10. sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Fuimos reconciliados, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Agora, observe essa frase: muito mais, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Ahora, observe esta frase, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Você já prestou atenção nisso? ¿Usted ya pensó en esto? Salvos pela vida. Salvos por su vida. Isso é muito importante. Esto es muy importante. Porque quando olhamos para a obra do nosso Senhor Jesus, Porque cuando miramos la obra de nuestro Señor Jesús, a sua obra é tão plena su obra es tan plena que Ele nos salvou pela sua morte, que Él nos salvó por su muerte está nos salvando pela sua vida. y nos está salvando por su vida. A sua crucificação Su e crucifixión o seu sepultamento y su sepultura é a salvação pela morte, es la salvación por la muerte. a ressurreição La resurrección e a ascensão y la ascensión é a salvação pela vida. es la salvación por la vida. A salvação pela morte, La salvación por la muerte. tudo está consumado. En la salvación por la muerte todo está Não consumado. há nada que nós possamos fazer. No hay nada que podamos hacer. Ele fez tudo. Él hizo todo. Ele satisfez todas as exigências de Deus. Él satisfizo todas las exigencias de Dios. Então tudo está consumado. Entonces, todo está consumado. E hoje Y hoy, Ele nos salva pela sua vida. Él nos salva por su vida. A salvação pela morte foi na cruz. La salvación por la muerte fue en la cruz. A salvação pela vida é no seu trono. La salvación por la vida es en su trono. Na salvação pela morte, Ele foi o Cordeiro de Deus. En la salvación por la muerte, Él fue el Cordero de Dios. A salvação pela vida, Ele é o nosso sumo sacerdote Pela- segundo a ordem de Melquisedeque. Y en la salvación por la vida, Él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. A grande mensagem da epístola aos Hebreus é a salvação pela vida. El gran mensaje de la carta a los hebreos es la salvación por la vida. Sabemos que nessa carta vai nos dizer o que Ele fez por nós. Sabemos que en esta carta se nos dice lo que Él hizo por nosotros. Mas essa carta dá uma grande ênfase àquilo que Ele está fazendo por nós. Pero esta carta hace un gran énfasis en lo que Él está haciendo por É nosotros. isso que você tem que entender. Y esto es lo que tenemos que E entender. essa é a mensagem que está aqui nesse versículo 10. Y este es el mensaje que está aquí en el versículo 10. Agora Ele está nos conduzindo à sua glória. Él ahora nos está llevando a su gloria. Se o Senhor está falando ao nosso coração por intermédio da sua palavra, Si el Señor está hablando en nuestro corazón por medio de su palabra, Ele está trabalhando para que nós participemos da sua glória. Él está obrando para que participemos de su gloria. Ele está falando comigo e com você. Está hablando conmigo y contigo. Sua palavra é poderosa. Su palabra es poderosa. Ela penetra, Ella penetra, ela corrige, corrige, ela lava, lava, ela limpa, ella limpia ela transforma, y transforma. ela nos quebranta, Nos quebranta. ela nos leva à rendição. Ella nos lleva a rendirnos. Ela está fazendo um trabalho poderoso em cada um de nós. Él está haciendo una obra poderosa en cada uno de Ela está nosotros. trazendo à luz muitas coisas que estão escondidas em nossa vida. Él está trayendo a luz muchas cosas que están escondidas en nuestra vida. Ela está entrando nos labirintos mais secretos do nosso coração. Él está entrando en los laberintos más secretos de nuestro corazón. Porque é uma palavra viva, Porque es una palabra viva, é uma palavra poderosa. una palabra poderosa. Por que o Senhor está falando a nós? ¿Por qué el Señor nos está hablando? Porque Ele está nos conduzindo à sua glória. Porque nos está llevando a su gloria. Isso é muito importante. Eso es muy importante. Então esse é o ponto que eu quero realçar. Y este es el punto que quiero mostrar. O segundo, El segundo. no versículo 17, Capítulo 8. capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, versículo 17. Para fazer propiciação pelos pecados do povo. Para expiar o hacer propiciación por los pecados del pueblo. A palavra aqui, propiciação, ela vem de um vocábulo no hebraico que é expiar. La palabra que aquí, la traducción en portugués es propiciación, viene de una palabra hebrea que significa expiar. Ela tem uma raiz no hebraico que é kafar, La raíz en hebreo es kafar, que significa cobrir, significa cubrir, fazer expiação, hacer expiación, fazer reconciliação. hacer A reconciliación. doutrina da propiciação La doctrina de la propiciación é uma das mais sagradas doutrinas da cristologia. es una de las doctrinas más sagradas de la cristología. Isso é muito Y importante, esto es muy importante, porque essa doutrina ela
expõe para nós algo muito profundo do ponto de vista da justiça de Deus. Porque esta doctrina nos expone algo muy profundo desde el punto de vista de la justicia de Dios. Nós sabemos que no texto grego essa palavra é hilasterion Nosotros sabemos que en el texto griego la palabra es hilasterion e tem dois sentidos. y tiene dos sentidos. Primeiro é aplacar a ira. En primer lugar es aplacar la ira De Deus. aplacar la ira de E Dios. segundo, E segundo? tornar Deus propício. Y en segundo lugar, hacer a Dios propicio. Isso é maravilhoso, meus irmãos e irmãs. Esto es maravilloso, hermanos y hermanas. Então, aqui nesse versículo 17, eu não tenho uma frase solta. Entonces aquí en el versículo 17 no es una frase suelta. Ela está em harmonia com tudo aquilo que esse escritor está dizendo no capítulo 2. Ella está en armonía con todo lo que el escritor está diciendo en el capítulo 2. Ele está dizendo para que nós tenhamos em vista essa tão grande salvação. Él está diciendo lo está diciendo para que tengamos a la vista esta tan grande salvación. Essa tão grande salvação não se baseia apenas naquilo que Cristo fez, Esta salvación tan grande no se basa apenas en lo que Cristo hizo, mas também no que Ele está fazendo. sino también en lo que Él está haciendo. Então, em primeiro lugar, diz que Ele está nos conduzindo à sua glória. Entonces, en primer lugar, nos dice que Él nos está llevando a su É gloria, a salvação pela vida, la salvación por la vida, mas também a salvação pela morte. pero también está la salvación por la muerte. Ele fez a expiação, Él hizo a expiación, propiciação. hizo propiciación, Toda a ira de Deus que era contra nós. toda la ira de Dios que estaba en contra nuestra. Efésios 2 diz que nós éramos os filhos da ira. Efesios 2 dice que éramos hijos de ira. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. Estábamos bajo la ira de Dios. Então, o que o nosso Senhor Jesus fez? Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Ele nos Jesús? cobriu com seu sangue. Nos cubrió con su sangre. Mas Deus desferiu toda a ira que era contra nós. Pero Dios descargó toda la ira que era contra nosotros sobre Él. Ele levou sobre si a ira de Deus. Él llevó sobre sí la ira de Dios. Ele foi abandonado na cruz do Calvário por causa de nós. Él fue abandonado en la cruz del Calvario por causa de Ele nosotros. tomou os nossos pecados como se fossem dele. Él tomó nuestros pecados como si fuesen suyos. Eu vou repetir isso novamente. Y voy a repetir esto Ele tomou nuevamente. os nossos pecados Él tomó nuestros como pecados se fosse dele. como si fuesen suyos. Não, ele não tinha pecado. Él no tenía pecado. Nele não havia possibilidade de pecar. En él no había posibilidad de pecado. Mas naquela cruz, Pero en aquella cruz ele tomou o nosso lugar, tomó nuestro lugar, o lugar dos condenados. el lugar de los condenados. Ele tomou Él tomó a culpa. la culpa. Ele tomou Él tomó as nossas mortes. nuestras muertes. Ele tomou. Él tomó Ele tomou todas as nossas situações e Tomou- misérias. todas nuestras situaciones y miserias. Deus não poupou seu próprio filho. Y Dios no perdonó ni aún a su propio Hijo. Ele não poupou o seu filho, No perdonó a su Hijo, mas ele poupou a nós. pero nos perdonó a nosotros. Você pode se dar conta disso? ¿Usted puede darse cuenta de esto? Você consegue entender a quantidade e a profundidade daquela palavra que ele disse na cruz do Calvário? Deus meu, por que me desamparastes? ¿Usted puede comprender la profundidad de esas palabras que Él dijo en la cruz del Calvario? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por que eu? ¿Por qué yo? Você sabe o que é ser abandonado por Deus? ¿Sabe lo que significa ser abandonado por Dios? Essa é a descrição daquilo que é o inferno. Esta es la descripción del infierno. O inferno é ser abandonado eternamente por Deus. El infierno es ser abandonados eternamente por Dios. Ele foi abandonado por Deus Él fue abandonado por Dios para que você fosse aceito por Deus. para que usted fuese acepto por Dios. Você consegue ver isso? ¿Usted consigue ver eso? Isto é propiciação. Esto es la propiciación. Ele tomou o nosso lugar. Él tomó nuestro lugar. Ele tomou os nossos pecados. Tomó nuestros pecados. Ele assumiu todos os nossos pecados Asumió todos nuestros como pecados se fossem dele. como si fuesen suyos. Deixa-me colocar 4 pontos aqui, Déjeme exponer 4 puntos aquí para que a gente possa terminar esse capítulo 2. para que podamos terminar este capítulo 2. Permita-me fazer 4 proposições sobre a propiciação. Permítame exponer 4 proposiciones sobre la propiciación. A propiciação é o justo fundamento para nós compreendermos a justiça de Deus. La propiciación es el fundamento justo para que comprendamos la justicia de Dios. Todos os textos que nós lermos acerca da propiciação, Todos los textos que leemos sobre la propiciación, vemos que o próprio amor incomparável de Deus aplacou a sua ira que era contra nós. vemos que
propio amor incomparable de Dios aplacó su ira contra nosotros. E ao entregar seu filho no nosso lugar, na cruz do Calvário, Y al entregar a su Hijo en nuestro lugar en la cruz del Calvario, ele tomou o nosso lugar de condenados. el Hijo tomó nuestro lugar de condenados. Ele assumiu todos os nossos pecados. Asumió nuestros pecados, todos nuestros pecados. E ele morreu as nossas mortes. Y Él murió nuestra muerte. Morte física, morte eterna e a morte espiritual. Muerte física, muerte eterna y la muerte espiritual. Ele venceu todas. Y las venció a todas. A terceira proposição, La tercera proposición, na doutrina da propiciação. en la doctrina de la propiciación. Porque essa doutrina ela é um paradoxo da doutrina da ira de Deus. Porque esta doctrina es una paradoja respecto a la doctrina de la ira de Dios. Então, na doutrina da propiciação, Entonces, en la doctrina de la em propiciación, paradoxo com a ira de Deus, paradojalmente respecto a la ira de Dios, aprendemos que aprendemos que Deus mesmo entregou a si mesmo para nos salvar dele mesmo. aprendemos que Dios mismo se entregó a sí mismo para salvarnos de sí mismo. Você pode entender isso? ¿Usted puede entender eso? Vou repetir. Lo voy a repetir. Deus mesmo Dios mismo se entregou a si mesmo se entregó a sí mismo para nos salvar dele mesmo. para salvarnos de sí mismo. Esta é a propiciação. Esta es la propiciación. Porque nós estamos debaixo da ira de Deus. Porque estábamos bajo la ira de Então, Dios. Deus mesmo, Entonces Dios mismo ele se entregou em Cristo Jesus. se entregó en Cristo Jesús. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 vai dizer isso. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 17 dice esto, Que nós estamos em Cristo. que nosotros estamos en Cristo. Somos uma nova criatura. Somos una nueva creación. Mas quando você chega no versículo 19, Pero cuando usted llega al versículo 19, diz que Deus estava em Cristo quando consigo reconciliava com o mundo. nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Atos capítulo 20, versículo 8. Hechos capítulo 20, versículo 8. Paulo está fazendo uma recomendação aos presbíteros de Éfeso. Pablo está haciendo una recomendación a los ancianos de Éfeso. Ele diz: atendei por vós e por todo o rebanho qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Él dice, velad por vosotros y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo, en medio del cual el Espíritu Santo os ha constituido como obispos, Observe isso. Para Observe pastoreardes a igreja de Deus, para que apacentéis la iglesia de Dios, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. la cual Él compró con su propia sangre. Você pode ver isso. ¿Usted puede ver eso? Então, Deus mesmo Entonces Dios mismo se entregou a si se mesmo entregó a sí mismo para nos salvar dele mesmo. para salvarnos de sí mismo. Coisa impressionante. Algo impresionante. Deus mesmo se entregou a nós em Cristo para nos salvar. Dios mismo se entregó a sí mismo en Cristo para salvarnos, Para que nós fôssemos salvos da sua implacável ira. para que fuésemos salvos de su ira implacable. Agora, a quarta proposição. Ahora, la cuarta proposición. Aqui vai falar sobre o justo fundamento da doutrina da propiciação. Y aquí vamos a hablar del fundamento justo de la doctrina de la propiciación. Como Deus pode nos perdoar em sua justiça santa, sem comprometer o seu caráter? ¿Cómo Dios puede perdonarnos en su justicia santa sin comprometer su carácter? Eu quero colocar dois textos. Quiero exponer dos textos. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Segundo a los Corintios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Para por que nele nosotros, fôssemos feitos justiça de Deus. para que fuésemos hechos justicia de Dios en O él. segundo texto está em Hebreus, capítulo 9 e o versículo 14. El segundo texto está en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus. Cuanto más la sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo por el Espíritu Eterno de manera inmaculada. Observe que há algo que parece que está em contradição aqui. Observe que aquí hay algo que parece que está en contradicción. Primeiro diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Primero dice que aquel que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. E Hebreus 9:14 diz que ele ofereceu a si mesmo imaculado a Deus. Pero Hebreos 9:14 9:14. nos dice que Él se ofreció a sí mismo a Dios sin mancha, inmaculado. Não há nenhuma contradição. Pero no hay ninguna contradicción. Porque o texto de Hebreus 9:14 Porque el texto de Hebreos 9:14 atesta a dignidade santa daquele que foi oferecido em nosso lugar.
Apunta hacia la santa dignidad de aquel que fue ofrecido en nuestro lugar. Ele não conheceu o pecado, Él no conoció pecado, mas ele conheceu as consequências dos nossos pecados. pero él conoció las consecuencias de nuestros Não pecados. foi ele que pecou, No fue él quien pecó, fomos nós que pecamos. fuimos nosotros que pecamos. Então ele não conheceu o pecado Pero entonces él no conoció el pecado em sua própria carne, en su propia carne. mas ele tomou os nossos pecados Pero él tomó nuestros pecados sobre si, sobre sí, para que nele para que en él nós fôssemos feitos justiça de Deus. nosotros fuésemos hechos justicia de É Dios. isso que você tem que entender. Es esto lo que usted tiene que entender. Não permita que Satanás coloque culpa no seu coração. No permita que Satanás ponga culpa en su corazón. Saiba que Deus, ele aplacou toda a sua ira. Sepa que Dios aplacó toda su ira. Ele recolheu a sua ira contra nós. Él recogió su ira de nosotros, Por ele desferiu sobre o seu filho. pero la descargó sobre su Hijo. Você sabe que o nosso Senhor Jesus, ele passou por 6 julgamentos humanos. Usted sabe que nuestro Señor Jesús pasó por 6 juicios humanos. 3 julgamentos, nós podemos ver que eles tinham um caráter religioso. Podemos ver que 3 de esos juicios tenían un carácter religioso E os outros 3 tinham um caráter político. y los otros 3 tenían un carácter político. Nesses 6 julgamentos, ele sofreu todo tipo de acusação. En esos 6 juicios él sufrió todo tipo de E acusaciones. a única coisa que esses julgamentos serviram foram para dizer, proclamar, que aquele era o Santo de Deus. Lo único que esos juicios sirvieron fue para proclamar que él era el santo de Dios. Aqueles julgamentos não tinha nenhuma condição moral de condená-lo. Aquellos juicios no tenían ninguna capacidad moral de condenarlo. Ele foi julgado por Anás, Él fue juzgado por Anás, por Caifás, por Caifás, pelo Sinédrio, por el Sanedrín, depois Pilatos, después Pilatos, depois Herodes después e Herodes por último Pilatos. y de nuevo Pilatos. Não havia nenhuma culpa nele, No había culpa, ninguna culpa en él, mas ele passou por um 7º julgamento. pero él pasó además por un 7º juicio, O julgamento do trono de Deus. el juicio del trono de E Dios. nesse julgamento, Y en ese juicio ele foi condenado. él fue condenado, Ele foi culpado no nosso lugar. él fue culpado en nuestro lugar, Ele foi condenado no nosso lugar. fue condenado en nuestro lugar. Ele recebeu a sentença de morte no nosso lugar. Él recibió sentencia de muerte en nuestro Você lugar. consegue ver isso? ¿Usted consigue ver eso? Esta é a tão grande salvação de Hebreus 2. Esta es la salvación tan grande de Hebreos Por isso 2. nós não podemos deixar perder essas verdades. Por eso no podemos dejar o perder estas verdades. São essas verdades que nos definem, irmãos. Estas son las verdades que nos definen, Nós não hermanos. podemos negligenciar No podemos descuidarlas. esta tão grande salvação. No podemos descuidar esta salvación O que tan Ele grande. fez por nós. Lo que Él hizo por nosotros. Agora, o que Ele está fazendo? Ahora lo que Él está haciendo, Tendo por base esta tão grande salvação, teniendo como fundamento esta salvación tan grande, que nós encontramos aqui no versículo 17 como propiciatório. que lo encontramos aquí en el versículo 17 como propiciación o propiciatorio. Observe isso. Observe esto. Agora nós temos o que Ele está fazendo pela sua vida, Ahora tenemos lo que Él está haciendo por su vida, pela sua morte. por su muerte. Ele destruiu Satanás. Él destruyó a Satanás, Ele destruiu os poderes do mundo, destruyó a los poderes del os poderes mundo, da carne, los poderes de la os carne, poderes da morte. los poderes de la muerte. Agora, pela sua vida, Ahora, por su vida, Ele está nos conduzindo à sua glória. Él nos está llevando a su gloria. Ele está nos salvando, Él nos está salvando, nos conformando à sua imagem. conformando a su imagen. Ele um dia obterá todo o êxito da sua obra, Él un día obtendrá todo esto de su obra quando Ele nos arrebatar. cuando Él nos arrebate. No abrir e fechar de En olhos. un abrir y cerrar de ojos. Nem todos aqui passaremos pela morte, Ni siquiera todos los que estamos aquí pasaremos por la muerte, mas nós entraremos na eternidade. pero entraremos en la E eternidad. aí nós ouviremos aquela bendita voz Y ahí escucharemos esa voz bendita que nos chamará que nos llamará pelo nosso nome, por nuestro para nombre, que nós possamos eternamente para que podamos eternamente habitar aonde Ele habita, habitar donde Él viver habita eternamente com Ele. y vivir eternamente con Él. Porém, irmãos e irmãs, Ahora, hermanos y hermanas, hoje Ele nos salva pela sua vida. hoy Él nos salva por su vida. Agora vamos entrar um pouco no capítulo 3. Ahora vamos a entrar un poco al capítulo 3. Todo o assunto desse capítulo inicia no versículo 7 do capítulo 3 Todo el tema de este capítulo comienza en el versículo 7 e termina no versículo 16 do capítulo 4. y termina en el versículo 16 del capítulo 4. Então não vamos poder ler todos os textos. Entonces no vamos a poder leer todo el texto. Vamos ler a partir do
versículo 11 até o versículo 15. Vamos a leer desde el versículo 11 al versículo 15. Está assim: Está así. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tende cuidado. Aqui a palavra cuidado significa discernimento, vigilância. Mirad, aquí la palabra mirad significa discernimiento, vigilancia. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso. Perverso aqui fala de uma condição má. Hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo o una condición mala. Coração, um perverso coração de incredulidade que vos afaste. Aqui a palavra afaste tem um sentido de indiferença, de apostasia. Corazón malo de incredulidad para apartarse. Aquí la palabra apartarse tiene el sentido de indiferencia, de apostasía. Apartar-se do Deus vivo. Apartarse del Dios vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que, desde o princípio, tivemos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. O termo provocação aqui fala de irreverência, de atrevimento, de insulto. La palabra aquí provocación nos habla de irreverencia, de atrevimiento, de insulto. Se nós atentarmos para esses versículos 11 a 15, Si miramos estos versículos del 11 al 15, nós vamos ver que o autor dessa epístola vai falar de dois temas: vamos a ver que el autor de esta epístola nos habla de dos temas. do perigo da incredulidade e da imoralidade. El peligro de la incredulidad y de la inmoralidad. O que quer dizer a incredulidade? ¿Qué quiere decir aquí la incredulidad? Ele não está falando da incredulidade do ímpio. Él no está hablando de la incredulidad de los impíos. Ele está falando da incredulidade daqueles que nasceram de novo. Él está hablando de la incredulidad de aquellos que han nacido de nuevo. Porque a incredulidade ofende o caráter de Deus. Porque la incredulidad ofende el carácter de Dios. É uma arma maligna que nos impede de ter intimidade com Deus. Es un arma maligna que nos impide tener intimidad con Dios. Uma definição interessante sobre incredulidade é a tendência de não se deixar facilmente convencer. Una definición de la incredulidad es no dejarse convencer fácilmente. Vamos ler dois textos. Vamos a leer dos textos. Aqui no capítulo 3 de Hebreus, vamos ler o versículo 12 e o versículo 19. En el capítulo 3 de Hebreo vamos a leer el O versículo 12 e o versículo 19. versículos 12 y el versículo 19. Vamos mais uma vez ler o versículo 12 que diz: Vamos una vez más al versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste, que impeça que vocês tenham intimidade com Deus. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse o que impida tener intimidad con el Dios vivo. O versículo 19 diz: Versículo 19 dice, Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Esse versículo 19 é uma referência àquele tempo da peregrinação do povo de Israel pelo deserto. Este versículo 19 hace referencia al tiempo de la peregrinación de Israel por el desierto. Você deve se lembrar muito bem que quando o povo de Israel, eles chegaram na 15ª estação, Usted debe recordar bien que cuando el pueblo de Israel llegó a la 15ª estación, lá em Ritma, ¿ven? o Ritma, a 15ª Sí, estação. español no es eso. Será que não? Otra palabra. Bueno. En portugués es Richmond, no sé si alguno lo puede buscar ahí en español. Números 33. Números 33. Versículo 19.
Números 33, 19. Ritma. El 33, 19. La palabra es ritma. Isso mesmo? Ritma. 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 Então, eles chegaram aqui em Ritma. Llegaron a Ritma. Quando você chega em Números capítulo 13, Cuando usted llega a Números capítulo 13, é que vai descrever essa estação. nos describe esta estación. Do capítulo 13, El capítulo 13 começa a nos mostrar o que aconteceu. nos muestra qué es lo que ocurrió. Quando aqueles espias foram designados para ir até a terra de Canaã. Cuando aquellos espías fueron designados para ir a la tierra de Canaán. E você se lembra o que aconteceu? ¿Y usted recuerda lo que pasó? Eles trouxeram fruto da terra. Ellos trajeron el fruto de la tierra. Eles testemunharam que a terra era conforme Deus havia dito. Y ellos dieron testimonio de que la tierra era conforme a lo que Dios había dicho. Porém, eles se acovardaram. Pero se acobardaron. Eles não tiveram a ousadia de entrar. No tuvieron la valentía de entrar. Lembre-se que Deus havia trazido eles até aquele momento. Recuerde que Dios los había traído a ellos hasta ese momento. Você deve se lembrar muito bem quando eles saíram do Sinai. Usted debe recordar muy bien cuando salieron del Sinaí. Você se lembra que no capítulo 9 do livro de Números, Usted recuerda que en el capítulo 9 del libro de Números, Deus trouxe a nuvem sobre eles. Dios trajo una nube sobre A ellos. nuvem era uma nuvem teofânica. Ahora, la nube era una nube de teofanía. Essa nuvem fala da glória de Deus e da presença de Deus no meio do seu povo. Esa nube nos habla de la gloria de Dios y la presencia de Dios en medio de su pueblo. No capítulo 10 diz que Deus deu a eles 2 trombeteiros. Y el capítulo 10. 10 nos dice que Dios le dio a ellos 2 trompetas. O papel desses trombeteiros era observar os movimentos da nuvem e tocar para que o povo pudesse partir. Y las personas, la función de las personas que tenían las trompetas era observar la nube y tocarlas para que el pueblo pudiese partir. Da metade do capítulo 10 até o final nos mostra a ordem da marcha. Y desde la mitad del capítulo 10 en adelante se nos muestra el orden de marcha. Deus dividiu a nação em 4 grupos, Dios dividió a la nación en 4 grupos, chamado de estandartes. llamados estandartes. Então o primeiro estandarte era o de Ruben, Entonces, el primer estandarte de la tribu de Rubén, com os meraritas e os coatitas, eles partiam. con los meraritas y los coatitas, ellos partieron. E a Bíblia diz que a arca do Senhor ia à frente caminho de 3 dias. Y la Biblia nos dice que el arca del Señor iba al frente de ellos 3 días adelante. Aí depois começava os estandartes a partir após o outro. Y ahí comenzaban a salir los estandartes uno detrás del otro. O último estandarte era o de Dan, Y el último estandarte era de la tribu que de Dan, formava a retaguarda. llamada la retaguardia. A nuvem movia sobre eles. La nube se movía sobre Havia ellos. movimento sobrenatural. Había un movimiento sobrenatural. Então nós sabemos que eles passam por Kibrot Hatavá em Números 11. Y entonces sabemos que ellos pasan por Kibrot Hatavá en Números 11. Ali o povo começou a ser influenciado por um populacho. Y ahí el pueblo comenzó a ser influenciado por el populacho. E eles começaram a sentir desejos das comidas do Egito. Y comenzaron a sentir deseos de la comida de Egipto. E Deus tratou duramente com eles. Y Dios trató duramente con ellos. Aí logo na estação seguinte, Y luego en la estación siguiente, em Números capítulo 12, en Números capítulo 12, eles chegaram em Hazerote. llegaron a Hazerot. Ali Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Y ahí Miriam y Aarón se levantaron contra Moisés. Miriam ficou leprosa. Y Miriam se volvió leprosa E ela ficou afastada. y tuvo que ser apartada. Somente quando ela se restabeleceu, o povo de Israel pôde Y partir. solo cuando ella fue restablecida pudo partir el pueblo de Israel. E agora eles chegam em Ritma. Y llegaron ahora a Ritma. Quando chegam em Ritma, Cuando llegan a Ritma, Deus ordena que separasse 12 homens que pudessem ir até Canaã e espiar a terra. Dios ordena que separaran a 12 hombres para que pudieran ir y espiar la tierra de Mas Canaán. há algo muito interessante. Pero aquí hay algo muy interesante. Deuteronômio capítulo 1 vai nos mostrar Deuteronomio capítulo 1 nos muestra que essa não era uma ideia de Deus, que esta no era una idea de que Dios, partiu do próprio povo. que salió del propio pueblo. Mas isso é muito interessante, Ahora, esto es muy interesante porque vocês vão notar detalhes. porque ustedes van a notar detalles. Você sabe que o povo de Israel, eles permaneceram lá no Sinai durante 3 anos. Usted sabe que el pueblo de Israel permaneció en el Sinaí durante 3 años. Desde o capítulo 18 do livro de Êxodo Desde el capítulo 18 del libro de Éxodo
até o capítulo 10 do livro de Números. hasta el capítulo 10 del libro de Números. Todo o livro de Levítico Todo el libro de Levítico está contido aqui nesses 3 anos. está contenido aquí en estos 3 años. Ali Deus deu a visão da sua casa e do sacerdócio. Y ahí Dios dio la visión de su casa y del sacerdocio. Uma riqueza de revelação. Una riqueza de revelación. Houve um movimento espiritual como nunca na história do povo de Deus até aquele momento. Hubo un movimiento espiritual como nunca antes en la historia del pueblo de Dios hasta esse Mas momento. nós vamos ver como que é o coração do homem. Pero vamos a ver también cómo es el corazón del hombre. Então você pode ver que Brot Hatavá, Entonces puede ver Kibrot o Hatavá, desejo pelas coisas do mundo. el deseo de las cosas del mundo. Depois nós podemos ver o pecado de Miriam, Y después podemos ver el pecado de Miriam, o pecado que impede o povo de Deus de avançar. el pecado que impide avanzar al pueblo de O Dios. povo ficou retido por causa do pecado de Miriam. Y el pueblo permaneció retenido por causa del A pecado nuvem de não Miriam. se moveu por causa do pecado de Miriam. Y la nube no se movió por causa del pecado de Miriam. Então nós podemos ver esses detalhes do ponto de vista da experiência, da aplicação. Y podemos ver estos detalles desde el punto de vista de la experiencia, de la aplicación. Como o inimigo trabalha entre nós Cómo trabaja el enemigo entre para nosotros nos manter derrotados, para mantenernos derrotados, para impedir que nós avancemos, para impedir que avancemos, para impedir que haja progresso espiritual. para impedir que haya progreso espiritual. Quando não é o desejo pelo mundo, é a carnalidade, é o pecado. Cuando no es el deseo por el mundo, es la carnalidad y el pecado. Mas aqui em Ritma nós vemos um outro problema sério. Pero aquí en Ritma tenemos otro problema serio, O problema da el incredulidade. problema de la incredulidad. Mundanismo, carnalidade e incredulidade. Mundanalidad, carnalidad e incredulidad. Como o inimigo ele vai trabalhando para poder trazer tudo isso para o meio do povo de Deus. Cómo el enemigo trabaja para traer todo esto al pueblo de Dios. Isso tem que ser uma advertência para nós. Y esto tiene que ser una advertencia para Porque nosotros. aqui agora no capítulo 3 da Epístola aos Hebreus, Porque aquí ahora en el capítulo 3 de la epístola a los hebreos, o Senhor vai repetir essa história para el nós. Señor nos va a repetir esta historia. Porque nós sabemos que quando aqueles espias voltaram, Porque sabemos que cuando volvieron esos eles espías, mostraram o fruto da terra. ellos mostraron el fruto de la tierra. Eles disseram, verdadeiramente a terra mana leite e mel. Ellos dijeron, realmente la tierra mana leche y miel. Mas nós não temos como entrar, Pero no tenemos cómo entrar, porque há gigantes na terra. porque hay gigantes en la tierra. Diante dele nós somos como gafanhotos. Y delante de ellos somos como langostas. E eles desencorajaram o povo. Y ellos desalentaron al pueblo. Veja o que é incredulidade. Vea lo que es la O incredulidad. poder da incredulidade El poder de la incredulidad produz covardia, produce cobardía, timidez, timidez. leva o povo de Deus a retroceder. Y el pueblo de Dios retrocedió. E muitas vezes, irmãos, a incredulidade é oculta. Y muchas veces hay incredulidad oculta. Sabe como nós podemos perceber a incredulidade no nosso coração? ¿Y sabe cómo percibimos que está la incredulidad en nuestro corazón? Quando perdemos a alegria, Cuando perdemos la alegría pela salvação, por la salvación, perdemos o gozo do Espírito, perdemos el gozo del Espíritu, perdemos o entusiasmo, perdemos el entusiasmo, perdemos o prazer de estar na presença de Deus. perdemos el placer de estar en la presencia Quando de nós Dios, somos fracos na oração, cuando somos débiles en la oración, quando não amamos a palavra, cuando no amamos la palabra. são sinais evidentes da incredulidade. Son señales evidentes de la incredulidad. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Necesitamos de la ayuda del Señor. Então vamos voltar aqui para Hebreus capítulo 3. Entonces vamos a volver aquí a Hebreos capítulo 3. Porque não só a questão da incredulidade, Porque no es solo la cuestión de la incredulidad, mas também da imoralidade. pero también la inmoralidad. Por isso que Hebreus 3:19 diz que não puderam entrar. Es por eso que Hebreos 3:19 dice que no pudieron entrar. Porque você sabe que a partir de Ritma, Porque usted sabe que a partir de Ritma, o povo de Israel começou a andar em círculo. el pueblo de Israel comenzó a andar en Eles círculos. estavam perto de entrar em Canaã. Estaban cerca de entrar en Canaán, Mas agora a nuvem começa a girar. pero ahora la nube comenzó a girar. Eles vão girando, girando, girando e não entram em Canaã. Y ellos fueron girando, girando y girando y no entraron en Canaán. Até aquela velha geração morrer no deserto. Hasta que aquella vieja generación murió en el desierto. Então uma nova geração vai nascer. Entonces nació una nueva generación Ela vai crescer. y va a vencer, y E venció, aí ela vai entrar em Canaã. y entró en la tierra de Canaán. É isso que ele está dizendo. Y esto es lo que él está diciendo. Não puderam entrar por causa da incredulidade. No pudieron entrar por causa de incredulidad. Agora vamos observar a questão da imoralidade. Ahora vamos a observar el asunto de la inmoralidad, Porque aqui fala de um coração perverso. porque aquí nos habla de un corazón perverso, malo. Versículo 12, um coração perverso. Versículo 12, un corazón malo o perverso. Aqui está algo muito sério. Aquí hay algo muy serio, Porque um coração cheio de imoralidade porque es un corazón lleno de inmoralidad produz apostasia. y este produce apostasía.
Isso é muito grave, meus irmãos e irmãs. Y esto es muy grave, hermanos y hermanas. Então agora, olha que sabedoria do Espírito há nesta advertência. Ahora vea cuánta sabiduría espiritual hay en esta advertencia. Porque o Senhor não apenas quer mostrar o que há no nosso coração. Porque el Señor no quiere mostrar solo lo que hay en nuestro corazón. Ele quer nos mostrar o caminho de glória. Él quiere mostrarnos el camino de gloria. O caminho pelo qual Ele nos está conduzindo à sua El glória. camino por el cual Él nos está conduciendo a su gloria. Então, ao final desta exortação, você vai ver aqui nos versículos 14 a 16 do capítulo 4. Entonces, al final de esta exhortación, usted va a ver aquí en los capítulos 14 al 16 del capítulo 4. Capítulo 4, versículos 14 a 16. Capítulo 4, versículos 14 al 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eu quero inserir um texto aqui. Eu quero inserir um Yo texto quiero aqui. insertar un texto aquí. Jeremias capítulo 17, versículo 12. Jeremías capítulo 17, versículo 12. Diz assim: trono de glória, enaltecido acima dos céus, é o lugar do vosso santuário. Dice, trono de gloria, enaltecido sobre los cielos, es el lugar de vuestro santuario. Então você vê aqui Entonces usted ve aquí que há um paradoxo lindo. que hay una hermosa paradoja. Primeiro, ele vai mostrar para nós Primero, Él nos va a mostrar o perigo da incredulidade e da imoralidade. el peligro de la incredulidad y de la inmoralidad. Nós perdemos a intimidade com Deus. Perdemos la intimidad con Dios. Nós corrompemos o nosso coração. Corrompemos nuestro corazón. Mas aí ele vai dizer algo. Pero ahora Él dice algo. É isso que eu quero que você observe dos versículos 14 a 16. Y esto quiero que usted observe en los versículos 14 al 16. Ele diz que nós temos um grande sumo sacerdote Él nos dice que tenemos un gran sumo sacerdote que penetrou os céus. que traspasó los cielos. E no versículo 15 diz que esse grande sumo sacerdote, ele compadece das nossas fraquezas. Y en el versículo 15 dice que este gran sumo sacerdote se compadece de nuestras debilidades. As fraquezas que estão sendo ditas dentro desse contexto é a incredulidade e a imoralidade. Las debilidades de las que se nos habla en este contexto son la incredulidad y la inmoralidad. Porque ele não quer que nós fiquemos nesse estado débil, Porque Él no quiere que permanezcamos en este estado de debilidad. mesmo vendo todas as nossas necessidades. Incluso viendo todas nuestras necesidades. Ele nos dá um céu aberto, Él nos da un cielo abierto. nos mostra que é um grande sumo sacerdote que penetrou. Nos muestra que hay un gran sumo sacerdote que traspasó. Ele abriu o céu para nós. Él abrió los cielos para nosotros. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y isso hermanas, precisa ganhar o nosso coração. Dios necesita ganar nuestro corazón. Nós não podemos ser cristãos medíocres. No podemos ser cristianos mediocres. Mesmo que haja algum momento em que você se sinta frágil, Incluso si hay momentos en que usted se siente frágil. você percebe a incredulidade e a imoralidade tomando conta da sua vida. Usted percibe que la inmoralidad y la incredulidad están entrando en su vida. O Senhor não dá as costas para você. El Señor no vuelve la espalda a usted. Ele está como sumo sacerdote porque Ele sabe das nossas fraquezas. Él está allí como sumo sacerdote porque Él conoce nuestras Ele debilidades. sabe das lutas que temos em nossa carne. Él conoce las luchas que hay en nuestra carne. Ele sabe que muitas vezes estamos emocionalmente fragilizados. Y Él sabe que muchas veces estamos frágiles emocionalmente. E assim podemos ser tomados da incredulidade. Y así podemos ser atrapados por la Mas incredulidad. Ele não deixa de falar a nós. Pero Él no deja de hablarnos. Ele não deixa de nos atrair. Él no deja de atraernos. Ele se manifesta de alguma forma a mim e a você. Y de alguna manera Él se manifiesta a ti y a mí. E aqui Ele está mostrando algo muito especial. Y aquí Él nos está mostrando algo muy especial. Há um trono de glória para nós. Hay un trono de gloria para nosotros. Você precisa ver isso. Usted necesita ver esto. Há uma conexão deste assunto com o capítulo 10, versículo 19. Hay una conexión de este asunto con el capítulo 10, versículo 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Dice así en el capítulo 9, Capítulo 10, versículo 19. capítulo 10, versículo 19. Teniendo pues, hermanos, Intrepidez. libertad o
o osadía para entrar en el lugar santísimo. Ousadia. Eu quero que você observe algo aqui. Quiero que usted observe algo aquí. Essa palavra intrepidez ou ousadia Esa palabra intrepidez o osadía é a mesma que nós encontramos aqui no versículo 16 do capítulo 4. es la misma que encontramos aquí en el versículo 16 del capítulo 4. Aproximemo-nos, pois, confiadamente. Acerquémonos pues confiadamente. Aproximemo-nos, pois, confiadamente. Aproximémonos pues confiadamente. Intrepidez para entrar. Intrepidez, osadía para entrar. Isso é lindo, irmãos. Esto es hermoso, hermanos. Porque muitos irmãos têm perdido a ousadia. Porque muchos hermanos han perdido la E osadía. sabe por quê? ¿Y sabe por qué? A incredulidade e a imoralidade. Por causa de la incredulidad y de la Quando você inmoralidad. tem um coração cheio de incredulidade, Cuando su corazón está lleno de incredulidad, de dúvidas, de dudas, de medo. de miedos. Dúvida e medo são características da incredulidade no nosso coração. La duda y el miedo son características de la incredulidad en nuestro corazón. E a arma da incredulidade é para nos roubar da intimidade com Deus. Y la incredulidad nos roba la intimidad con Dios. Isso produz o quê? ¿Y eso produce qué? Cristãos frios. Cristianos fríos. Frios na oração. Fríos en la oración. Frios na palavra. Fríos en la palabra. Frios na devoção. Fríos en la devoción. E ficamos o quê? Religiosos. Y nos volvemos como religiosos, Porque a religiosidade é uma máscara. porque la religiosidad es una máscara. Então você fica escondido de trás dela. Y entonces usted se esconde detrás de ella. Você canta, Usted canta, você ora, usted ora, mas isso não é com intimidade. pero eso eso es sin intimidad. O que você faz de uma forma mecânica, Lo que usted hace lo hace de una manera mecánica, de uma forma fria. de una manera fría. Você não percebe que por detrás disso há uma indiferença. No percibe que detrás de eso hay indiferencia. Eu nunca me esqueço de uma história que eu conto várias vezes. Yo nunca olvido una historia que he contado varias veces. Um companheiro e eu estávamos ajudando umas comunidades no norte do Brasil. Un compañero y yo estábamos ayudando a unas comunidades en el norte de Brasil. E nós conhecemos uma comunidade que ficava num lugar muito bonito. Y conocimos una comunidad que estaba en un lugar muy bonito. E ficamos impressionados porque ficava de frente para a praia. Y estábamos impresionados porque estaba al frente de la playa. E o irmão, que era um dos anciãos daquela comunidade, Y uno de los hermanos, que era uno de los ancianos de esa comunidad, se queixava que aquela comunidade estava perdendo o seu vigor. y nos decía que esa comunidad estaba perdiendo su vigor. Os irmãos ali não estavam mais motivados na oração, no ensino da palavra. Y los hermanos de allí no estaban más motivados respecto a la oración, la enseñanza de la palabra. E fomos ficar o final de semana e realmente nós vimos que eles eram bem distantes. Y nos quedamos allí un final de semana y nos dimos cuenta que realmente ellos estaban bien lejos. E eu me recordo que eu estava com aquele companheiro, nós estávamos nos trocando dentro do quarto, porque estávamos arrumando para ir à reunião. Yo recuerdo que estaba con ese compañero en mi cuarto, estábamos cambiándonos de ropa para ir a la reunión. Quando de repente ouvimos um grito assustador. Cuando de repente escuchamos un grito asustador. Era como uma pessoa, não sei se tem essa palavra, berrando. Era como una persona berrando, gritando como un animal. Então nós ficamos assustados. Y nos asustamos. E vestimos a roupa de qualquer forma e saímos correndo Y nos desesperados. vestimos de cualquier manera y salimos corriendo desesperados. E quando cheguei perto da sala onde aquele irmão estava, Y cuando llegué cerca del cuarto donde ese hermano estaba, pude ver a sua esposa passando roupa bem tranquila. pude ver que su esposa estaba planchando bien tranquila. E aí eu parei. Y ahí yo me paré. Aí eu andei bem devagar e olhei. Y yo caminé bien despacito y miré. Ele estava assistindo o jogo. Él estaba mirando un juego de fútbol. Foi um pênalti que o jogador perdeu. Y fue un penal que perdió el jugador. Aí nós voltamos para dentro do quarto. Y ahí volvimos adentro del cuarto. Meu companheiro olhou para mim e disse: Mi compañero me miró y me dijo, agora eu entendi por que esta assembleia está morrendo. ahora entiendo por qué esta iglesia está muriendo. Se esse irmão orasse ou adorasse da forma que ele assiste futebol, Si ese hermano orase o adorase de la manera en que mira el fútbol, o ídolo dele era outro. el ídolo de él era otro, Não era o Senhor. no era el Señor. O que ocupava o coração dele não era o Senhor. Lo que ocupaba su corazón Sabe no o que era é el isso, Señor. irmãos?
¿Sabe lo que es eso, hermano? Sinal evidente da Es incredulidade. una señal evidente de la É incredulidad. quando você usa máscara. Es cuando usted se pone una máscara, A máscara da religiosidade. la máscara de la religión. E a gente se esconde de trás do título de presbíteros, Y las personas se esconden detrás de sus títulos de presbíteros, irmãos do Ministério da Palavra. hermanos que son ministros de la palabra. Irmãos, a incredulidade atinge a todos. Hermanos, la incredulidad nos alcanza a todos. Isso é muito perigoso, irmãos. Y es muy peligroso, Nós precisamos peligroso, hermanos. guardar a nossa vida. Necesitamos guardar nuestra vida. Precisamos guardar o nosso coração. Necesitamos guardar nuestro corazón. Nós vivemos um mundo extremamente imoral. Estamos viviendo en un mundo extremadamente inmoral. Hoje, quantos irmãos do seu celular ¿Cuántos hermanos desde su celular têm até 3 senhas para a esposa não ver? tienen hasta contraseñas para que la esposa no pueda ver lo que hay allí? Ou o esposo não vê. O para que el esposo no pueda ver. Quantas pessoas têm um mundo paralelo ¿Cuántas personas viven en un mundo paralelo dentro de um celular? dentro de su celular? Ali curte tantas coisas. Allí experimentan tantas cosas. Irmão, irmã, Hermano y eu hermana, digo para vocês, yo les digo, você pode esconder onde você quiser, usted se puede esconder donde quiera, que os olhos do Senhor vai atrás. que los ojos del Señor estarán Nós temos atrás. que tomar cuidado, irmãos. Tenemos que ser cuidadosos. Esse mundo está extremamente perigoso. Este mundo está extremadamente Nós peligroso temos que atentar para isso. y tenemos que mirar esto, Porque passamos a cultivar a imoralidade dentro do nosso coração. porque pasamos a cultivar la inmoralidad en nuestro corazón. Esse é um sinal evidente de um cristão que perdeu a intimidade com Deus. Y esta es una señal evidente de un cristiano que perdió la intimidad con Dios. Isso é muito sério. Y esto es muy serio. Então o Senhor abre para nós os céus, Entonces que el Señor abra para nosotros el que nós cielo, podemos entrar. para que podamos entrar. Porque há um sumo sacerdote que penetrou os céus. Porque hay un sumo sacerdote que traspasó los cielos. No capítulo 6 de Hebreus, versículo 20, En el capítulo 6 de Hebreos, diz que versículo ele 20, entrou por nós. dice que Él entró por nosotros. E aqui diz no capítulo 10, versículo 19, Y aquí dice en el capítulo 10, versículo 19, para nós entrar no Santo dos Santos. dice, Para para que entrar, entremos en el lugar santísimo. mas não entrar de qualquer jeito. Pero no entrar de cualquier É manera. entrar confiado no poder libertador e purificador do sangue de Cristo Jesus. Entrar confiados en el poder purificador y libertador de la sangre de Jesucristo. Não é arrepender para pecar de novo. No es arrepentirse para pecar de nuevo. Nós temos que ser cuidadosos com isso. Debemos ser cuidadosos con Mas esto. o arrependimento genuíno. Pero el arrepentimiento genuino Porque a palavra expõe a nossa condição. ocurre porque la palabra expone nuestra condición. O poder do sangue de Cristo nos purifica do pecado. Y el poder de la sangre de Cristo nos purifica del Então a pecado. palavra expõe a nossa condição. Entonces la palabra expone nuestro corazón. Mas o sangue de Cristo nos purifica. Pero la sangre de Cristo nos purifica. Mas a palavra tem que produzir uma reação na nossa vida. Pero la palabra tiene que producir una reacción en Um nuestra vida. arrependimento. Arrepentimiento Uma dor por causa do pecado. y dolor por causa del pecado. Abandonar o pecado. Y abandonar el pecado, Confiar no poder do sangue de Cristo. confiando en el poder de la sangre Aí de você Cristo. pode entrar. Ahí usted puede entrar. Aí você pode desfrutar. Y ahí usted puede disfrutar. Aí você pode viver a vida cristã num plano mais alto. Y ahí usted puede vivir la vida cristiana en el plano más alto. Essa é a grande exortação que nós temos Y aqui. esta es la gran exhortación que tenemos aquí. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, nós temos que entender que a vida cristã é uma vida elevada. tenemos que entender que la vida cristiana es una vida elevada. Não é uma vida espiritualmente pobre. No es una vida espiritualmente pobre. É uma vida rica. Es una vida rica. É uma vida cheia de graça. Es una vida llena de gracia, Cheia de alegria. llena de alegría, Cheia de vigor. llena de vigor, De ousadia. de osadía. Isso é vida cristã. Eso es la vida O cristiana. contrário Lo contrario é religiosidade. es religiosidad. O cristão é feliz. El cristiano es feliz, Ele é cheio de gozo. está lleno de gozo, Ele tem conhecimento espiritual. él tiene conocimiento Ele espiritual, tem discernimento espiritual. tiene discernimiento espiritual, Porque o Espírito Santo habita dentro dele. porque el Espíritu Santo habita dentro de él. Então, amados irmãos, Entonces, amados hermanos, nós não podemos viver esta vida cristã superficial. no podemos vivir una vida cristiana superficial, Uma vida de fracassos e derrotas no aspecto moral da nossa vida. una vida de fracaso y derrota en el aspecto moral de nuestra vida. Não podemos ser incrédulos. No podemos ser incrédulos, Servir o Senhor com o coração incrédulo. servir al Señor con un corazón incrédulo. Que o Senhor nos ajude. Que el Señor nos ayude. Vamos olhar para esse versículo 19. Vamos a mirar este versículo 19. Quando você vai lendo esse texto, Cuando usted va leyendo este texto, você vai ver que ele tem um grande contexto. va a ver que aquí hay un gran contexto. Um contexto anterior e um contexto Un posterior. contexto anterior y uno posterior. O contexto anterior El começa no contexto versículo anterior. 12 e termina no versículo 18. Comienza en el capítulo 12 y termina en el versículo 18.
Hebreos capítulo 10. Então, Hebreus capítulo 10, versículo 19, Hebreos capítulo 10, versículo 19. tem um contexto anterior e um contexto posterior. Tiene un contexto anterior y uno posterior. O contexto anterior vai do versículo 12 até o versículo 18. El contexto anterior va desde el versículo 12 hasta el versículo 18. Se você observar no versículo 12, Si usted observa el versículo 12, diz que Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou à destra de Deus. dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No versículo 14 diz, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo El santificados. 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. E no versículo 17 diz, Y en el versículo 17 dice, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Então, esta é a base para nós entrarmos no Santo dos Santos. Entonces, esta es la base para que entremos en el lugar santísimo. Deixa eu mostrar algo para vocês. Déjeme mostrarle algo más. Vem comigo aqui em Efésios capítulo 1, versículo 20. Venga conmigo a Efesios capítulo 1, versículo 20. Está assim, Dice así, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Preste bastante atenção. Presta atención. Esse texto diz que Deus ressuscitou a Cristo Este texto nos dice que Dios resucitó a Cristo e o fez assentar nos lugares celestiais. y lo hizo sentarse en los lugares celestiales. Capítulo 2, versículo 6. Capítulo 2, versículo 6. Diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Meus irmãos e irmãs, eu pergunto para vocês, Hermanos y hermanas, yo les pregunto, cremos nisso? ¿creemos en esto? Você crê nisso? ¿Cree en esto? Ou você só olha para isso? ¿O solo lo mira? Você olha e diz, realmente, Usted lo mira y dice, sí, realmente. mas você não experimenta. Pero usted no lo experimenta. Isso é incredulidade. Eso es incredulidad. Porque se você olha uma verdade como essa, Porque si usted mira una verdad como e esta vê que Deus ressuscitou a Cristo e o fez assentar nos lugares y celestiais, ve que Dios resucitó a Cristo y lo hizo sentar en los lugares e celestiales que Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo y Jesus, que Él nos hizo nos hizo sentarnos en los lugares celestiales en Cristo Jesús. e nós podemos ler aqui Hebreus capítulo 10, 19, Y podemos leer aquí en Hebreos capítulo 10, 19, que está em perfeita harmonia com o capítulo 4, versículo 16 de Hebreus, que está en perfecta armonía con el capítulo 4, versículo 16 que de nós Hebreos. podemos nos achegar confiadamente ao trono da Que graça. podemos aproximarnos confiadamente al trono de la gracia. Nós podemos entrar com intrepidez no Santo dos Podemos Santos. entrar con intrepidez en el lugar santísimo. Isso não é uma definição do que é a vida cristã. Eso no es una definición de lo que es la vida cristiana. Nós precisamos olhar para isso com fé. Necesitamos mirar esto con fe. Sabemos que aqui nessa vida nós somos suscetíveis a todo tipo de ataque. Sabemos que en esta vida somos susceptibles a todo tipo de ataques. Ataque em nossa mente, Ataques en nuestra mente, nas nossas emoções, en nuestras emociones, ataque no nosso casamento, ataques en nuestro matrimonio, ataque nos nossos filhos. ataques a nuestros hijos. Nosso Senhor Jesus não disse que este mundo seria fácil. Nuestro Señor Jesús no dijo que este mundo sería Ele fácil. disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Él dijo que en este mundo tendríamos aflicción. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. El apóstol Pablo es un gran ejemplo de eso. Ele viveu um período ministerial de 33 anos. Él tuvo un periodo de vida ministerial de 33 años. Esses 33 anos são divididos em 3 fases de 11 anos cada uma. Y esos 33 años se dividen en 3 fases de 11 años cada una. Na primeira fase foi a fase do aprendizado, La primera fase fue una fase de aprendizaje, onde ele conheceu a visão celestial. donde él conoció la visión celestial. A segunda fase de 11 anos La segunda fase fue de 11 años. foi quando ele mais pôde servir o Senhor. Fue cuando más pudo servir al Señor. Mas ele pôde se gastar e se desgastar pela obra do Más Senhor. pudo gastarse y desgastarse por la obra del Señor. Mas na última fase, Pero en la última ele fase, passou a grande parte em prisões, él pasó gran parte en prisión, perseguições, persecuciones, naufrágios, naufragios, apedrejamentos, apedreamientos, açoites. azotes. Mas ele não desistiu. Pero no desistió. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Lá no capítulo 12 da sua segunda carta,
no capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. En el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, Ele experimentou algo sobrenatural. él experimentó algo O sobrenatural, poder sobrenatural da graça. el poder sobrenatural de la gracia, O poder que supera todas as coisas. el poder que supera todas las Ele cosas. aprendeu que há um caminho excelente, Él aprendió que hay un camino excelente para que ele não se ensoberbecesse por causa da experiência celestial. para que él no se ensoberbeciera por causa de su experiencia Ele celestial. tinha um espinho na sua carne. Él tenía un aguijón en su carne. Tanto no capítulo 12 como no final do capítulo 11 vai nos mostrar os sofrimentos na vida de Paulo. Tanto el capítulo 11, el final del capítulo 11 como el capítulo 12 nos van a mostrar los sufrimientos de la vida de Pablo. Ele pode se gloriar nas suas fraquezas, Él podía gloriarse en sus nos seus debilidades, en sofrimentos. sus sufrimientos. E tudo isso tem a ver com o espinho na sua Y carne. todo eso tenía que ver con un aguijón en su carne. Esse obstáculo da dor que ele tinha na sua carne. Ese obstáculo de dolor que tenía en su carne. Para que ele não se ensoberbecesse por causa das revelações. Para que él no se ensoberbeciese por causa de las revelaciones. Porque ele vai contar aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, Él nos va a contar en 2 Corintios capítulo da 12 sua experiência nos lugares de celestiais. su experiencia en los lugares celestiales. Meus irmãos, esta é a vida do cristão. Hermanos, esta es la vida del É a cristiano. vida de alguém em Cristo. Es la vida de alguien en Cristo. Alguém que passa por lutas, Alguien que pasa por por luchas, sofrimentos, sufrimientos, por dores, dolores, experiências amargas, experiencias amargas, aflições, aflicciones, abandonos, abandonos, traições, traiciones, frustrações. frustraciones. Passa por tudo. Pasa por todo. Mas há algo que você precisa entender. Pero hay algo que usted Há necesita entender. poder que sobressai a todas as suas fraquezas. Hay un poder que supera todas sus É o debilidades. poder superabundante da graça de Deus. Es el poder superabundante de la gracia Isso de Dios. tem a ver com a nossa vida espiritual. Y esto tiene que ver con nuestra vida espiritual. Isso tem a ver em viver a vida cristã de maneira celestial. Y esto tiene que ver con vivir la vida cristiana de una manera celestial. Esta é a vida de alguém que creu no Evangelho de Cristo. Esta es la vida de alguien que cree en el Evangelio de Cristo. Não é numa filosofia acadêmica, No en una filosofía académica, mas uma vida cristã pero en una vida cristiana que é fundamentada no poder do Evangelho de Cristo Jesus. que está fundamentada en el poder del Evangelio de Cristo Jesús. Que apesar de nós, Que a pesar de nosotros nós podemos entrar podemos entrar diante de Deus, delante de Dios, ter intimidade com Ele, tener intimidad con Él, poder adentrar nos mais altos céus, poder entrar en los cielos más altos, em oração, en oración, em adoração, en adoración, em devoção, en devoción e crescer, y crecer espiritualmente, espiritualmente, crescer em vida, crecer en vida, crescer em graça, crecer en gracia, crescer em sabedoria, crecer en sabiduría crescer em serviço. y crecer en Isso é servicio. vida cristã. Esa es la vida Do cristiana. contrário, De lo contrario religiosidade, es la religiosidad, frieza, la frialdad, uma vida cristã sem produtividade, una vida cristiana sin productividad, pessoas amargas, personas amargadas, pessoas que murmuram, personas murmuradoras, pessoas que são controladas pelos afetos do mundo, personas controladas por los afectos del mundo, pessoas que suas mentes estão de acordo com o padrão do mundo. personas cuyas mentes están de acuerdo al patrón del mundo. Isso não é vida cristã. Eso no es la vida O cristiana. nosso padrão é celestial. Nuestro estándar o padrón es celestial. Os nossos anelos são celestiais. Nuestros anhelos son A celestiales. nossa visão é celestial. Nuestra visión es celestial. Nosso chamamento é celestial. Nuestro llamamiento es celestial. Nossa vocação é Nuestra celestial. vocación es celestial. A nossa esperança é Y celestial. nuestra esperanza es celestial. É isso que tem que moldar a nossa Y vida. esto es lo que tiene que cambiar nuestras vidas. Amados irmãos e irmãs, Amados hermanos y hermanas, que Deus vos abençoe com essa palavra. que Dios nos bendiga con esta Que palabra. Deus continue falando a cada de nós. Que Dios siga hablando a cada uno de nosotros. Aqui no capítulo 10, Aquí en el capítulo 10 vamos agora ver as proposições ou o contexto posterior. vamos a ver el contexto de las proposiciones posteriores. Vai do versículo 21 ao versículo 25. Versículos 21 A 25 de Hebreus 10. al 25 de Hebreos 10. Versículo 21 diz que, tendo grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. Versículo 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Aí o versículo 22 diz, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. El versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Versículo 23 diz, guardemos firme a confissão da esperança.
Versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Uma versão mais próxima do texto original diz: guardemos firmemente a esperança da fé que professamos. Una versión más próxima del texto original dice, mantengamos Firmemente a esperança da fé que professamos. firmemente la esperanza de la fe que profesamos. Consideremos-nos também uns aos outros. Versículo 24, y considerémonos unos a otros. Uma tradução também muito próxima do texto original diz assim: pensemos uns nos outros a fim de ajudar a todos. Una traducción más próxima del texto original dice, pensemos unos en otros a fin de ayudar a todos. Versículo 25: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia aproxima. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Vamos observar alguns detalhes muito especiais. Vamos a observar algunos detalles muy especiales. No versículo 21 diz que nós temos um grande sumo El sacerdote. versículo 21 dice que tenemos un gran sumo sacerdote. No versículo 22 diz que nós podemos entrar confiadamente diante de Deus. El versículo 22 dice que podemos entrar confiadamente delante de Dios. No 23 diz que nós devemos guardar firmemente a esperança da fé que professamos. El versículo 23 dice que debemos guardar firmemente la esperanza de la fe que profesamos. Então, no versículo 24 diz que temos que pensar uns nos outros e encorajá-los ao amor. Y el versículo 24 nos dice que debemos pensar unos de otros y alentarnos al amor E às boas obras. y a las buenas obras. E o versículo 25, quando termina o capítulo 10, diz: não deixemos de congregar. Y el versículo 25, donde termina el capítulo 10, dice, no dejemos de congregarnos. Então, quero terminar com esse versículo 25. Entonces quiero terminar con este versículo 25. Lembre-se que eu falei que o versículo 19 do capítulo 10 tem um contexto anterior e tem um contexto posterior. Recuerde que hablé de que el versículo 19 del capítulo 10 tiene un contexto anterior y uno posterior. O contexto anterior nos mostra tudo o que Cristo fez para que nós possamos entrar com ousadia no Santo dos Santos. El contexto anterior nos muestra todo lo que Cristo hizo para que podamos entrar con osadía en el lugar santísimo. E o contexto posterior vai dizer o que é a vida no Santo dos Santos. Y el contexto posterior nos va a decir qué es la vida en el lugar É a santísimo. vida diante de um sumo sacerdote, diante de Deus. Es una vida delante de un sumo sacerdote, delante de Dios. É uma vida que tem uma esperança firme. Es una vida que tiene una esperanza firme. É uma vida de amor uns aos outros. Es una vida de amor de los unos a los otros. É uma vida de congregar. Es una vida de congregarse. Mas vamos estudar esse congregar. Vamos a estudiar esto de congregarse. Esse versículo 25, ele está intimamente ligado ao versículo 19. Este versículo 25 está íntimamente ligado con el versículo, unido al versículo 19. Eu vou usar um termo grego aqui para explicar melhor, porque só assim eu posso ajudá-lo. Voy a usar aquí una palabra griega porque así solo para explicar mejor, porque así solo A podemos palavra ayudarnos. congregar aqui, ela vem de um vocábulo no texto original. Esta palabra congregarse aquí viene de una palabra en el texto original, Episunagoge. episinagogi. A tradução desta palavra está melhor colocada em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Esta palabra se traduce mejor en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Está assim: Está así. irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor, Hermanos, en lo que respecta, o lo que dice respecto a la venida de nuestro Señor, veja que no final do versículo 25 diz assim: quanto mais o dia se aproxima. vea que al final del versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos dice cuanto veis que aquel día se acerca. Qual é o dia? Qual é a dia? vinda do Senhor. La venida del Señor. Agora, observe que essa palavra epsunagoge Ahora, observe que esta palabra epsunagogi só ocorre 2 vezes em todo o Novo Testamento. solo aparece 2 veces en todo el Nuevo Testamento. Aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2 Aquí en 2 Tesalonicenses capítulo 2 e em Hebreus capítulo 10, versículo 25. y en Hebreos capítulo 10, versículo 25. E o curioso é o quanto esses dois textos estão conectados entre si. Y lo curioso es hasta qué punto estos dos textos están conectados entre sí. Então vamos ler. Entonces vamos a leer. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo Hermanos, en lo que dice respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo e a nossa reunião com Ele. y a nuestra reunión con Él. Essa frase, reunião aqui é epsunagoge. Esta palabra aquí, reunión, aquí es epsunagogi. Agora observe, Ahora observe, lá em Hebreus,
Allí en Hebreos O sentido é a vida cristã no lugar mais alto. es la vida cristiana en el lugar más alto. Aqui em 2 Tessalonicenses, Aquí en 2 Tesalonicenses é a nossa vida quando formos encontrar com Cristo. es nuestra vida cuando nos encontremos con Cristo. Qual é a aplicação aqui? ¿Cuál es la aplicación aquí? Só vão encontrar com Cristo nos ares Solo nos vamos a encontrar con Cristo en los aires, aqueles que estão vivendo com Ele nos ares. aquellos que ya están viviendo con Él en los Aqueles que aires, têm uma vida cristã no lugar santíssimo. aquellos que tienen una vida cristiana en el lugar santísimo. Porque o contrário disso é religiosidade, Porque lo contrario a eso es la é religiosidad, incredulidade. la incredulidad. Nós recebemos essa tão grande salvação. Nosotros recibimos esta salvación tan grande, Aquilo que vimos no final do capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. aquello que vimos al final del capítulo 2 de la carta a los Hebreos, A obra propiciatória que Cristo realizou na cruz do Calvário. la obra propiciatoria que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Ele não fez o que fez por nós para que nós tivéssemos uma vida cristã medíocre. Él no hizo lo que hizo por nosotros para que tuviésemos una vida cristiana mediocre. Ele encarnou, Él se encarnó, ele viveu uma vida santa, Él vivió una vida santa, imaculada, inmaculada, aprovada diante de Deus. aprobada delante de Dios, Foi até a cruz do fue Calvário. hasta la cruz del Calvario Depois que passou por todos os julgamentos, y después que pasó por todos los juicios, ele foi à cruz do Calvário, Él fue a la cruz del Calvario, morreu no nosso lugar, murió en nuestro lugar, desceu às profundezas do abismo, descendió a las profundidades del abismo, ressuscitou, resucitó, ascendeu aos céus, ascendió a los cielos, está no trono. está en el trono. Todas essas experiências de Cristo Todas estas experiencias de Cristo são nossas. son nuestras. Ele fez por nós. Lo hizo por nosotros, Ele encarnou por nós. se encarnó por Ele nosotros, viveu por nós. vivió por nosotros, Morreu por nós. murió por nosotros, Ressuscitou por nós. resucitó por nosotros, Ascendeu por nós. ascendió por Está nosotros, no trono por nós. está en el trono por Ele nosotros, não fez tudo isso, irmão. en los lugares celestiales que Cristo hizo posible para nosotros, a entrar en esa vida en el lugar santísimo que Cristo preparó para nosotros y a vivir allí, según nos ha mostrado tu palabra esta noche. Que ella siga trabajando en nuestros corazones, obrando en ellos, que nos saque de una vida de religiosidad aparente y nos lleve una vida real, de realidad, de íntima comunión contigo en los lugares celestiales. Que así sea, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.